Há alguns anos, eu estava viajando para uma pequena cidade no interior da Inglaterra, chamada Blackwood. A cidade era conhecida por sua história sombria e lendas sobre uma mansão abandonada, conhecida como a Mansão dos Pesadelos. Eu estava curioso para descobrir se os rumores eram verdadeiros. Ao chegar em Blackwood, fui recebido por uma atmosfera sinistra e opressiva. As ruas estavam vazias e silenciosas, e as árvores pareciam se inclinar em direção à mansão, como se estivessem tentando alcançá-la. A névoa densa envolvia a cidade, criando uma sensação de isolamento e mistério. Decidi me hospedar em um pequeno hotel local, que tinha uma reputação assustadora. O lugar era antigo e decadente, com móveis empoeirados e uma sensação de abandono. Mas era o único local disponível, então decidi ficar. Na primeira noite, enquanto eu estava deitado na cama, comecei a ouvir sons estranhos vindos do corredor. Eram passos arrastados, sussurros e risadas distantes. Uma sensação de pavor se apoderou de mim, mas eu tentei ignorar, atribuindo os sons à minha imaginação. No entanto, os eventos sobrenaturais se intensificaram nas noites seguintes. Eu acordava com a sensação de estar sendo observado, e sombras se moviam rapidamente pelo quarto. Às vezes, eu via vultos sinistros no canto do olho, mas quando olhava diretamente, eles desapareciam. Decidi então investigar a história da Mansão dos Pesadelos e descobri que ela havia sido construída no século XIX por uma família rica e poderosa. Diziam que a família era obscura e praticava rituais macabros na mansão, invocando forças malignas. Determinado a desvendar o mistério, comecei a pesquisar sobre a história da família e a buscar uma solução para o problema. Descobri que havia um livro antigo, conhecido como Livro das Almas Perdidas, que continha informações sobre os rituais e como desfazer as maldições lançadas sobre a mansão. Com a ajuda de um pesquisador local, consegui encontrar o Livro das Almas Perdidas e comecei a estudá-lo. Era um livro antigo e misterioso, com páginas amareladas escritas em uma língua desconhecida. Mas, com a ajuda do pesquisador, conseguimos decifrar as instruções para desfazer as maldições. No dia seguinte, adentrei a Mansão dos Pesadelos com cautela. O lugar estava em ruínas, com paredes descascadas e móveis quebrados. O ar estava carregado de energia negativa e uma sensação de opressão pairava no ar. Seguindo as instruções do Livro das Almas Perdidas, comecei a realizar os rituais de purificação e banimento. Incenso queimava, velas eram acesas e palavras antigas eram recitadas. Uma energia intensa e arrepiante começou a se manifestar ao meu redor. Enquanto avançava pela mansão, enfrentei visões assustadoras e encontros com entidades sombrias. Eles tentavam me impedir de completar o ritual, mas eu mantive minha determinação e continuei seguindo as instruções do livro. Finalmente, cheguei ao coração da mansão, onde encontrei um altar antigo. Ali, realizei o último ritual para selar as forças malignas e libertar as almas aprisionadas. Uma luz brilhante e intensa preencheu o ambiente, dissipando a escuridão e trazendo uma sensação de alívio. Ao sair da mansão, a atmosfera havia mudado. A névoa densa havia se dissipado e a cidade de Blackwood parecia mais viva e vibrante. Os eventos sobrenaturais cessaram e a Mansão dos Pesadelos se tornou apenas uma lembrança assustadora. Prefiro não revelar meu nome, mas vou compartilhar com você um relato sobrenatural sobre o uso do livro de São Cipriano. Há alguns anos, eu estava passando por um momento difícil em minha vida. Sentia-me perdido e desesperado, em busca de respostas e soluções para os problemas que me assombravam. Foi então que ouvi falar sobre o famoso livro de São Cipriano, conhecido por suas supostas habilidades místicas e poderes ocultos. Movido pela curiosidade e pela esperança de encontrar uma solução para meus dilemas, decidi procurar o livro. Pesquisei em sebos e lojas esotéricas até finalmente encontrá-lo, coberto de poeira e com um ar de mistério. Ao abrir o livro, senti uma energia estranha e intensa emanando dele. As páginas eram antigas e amareladas, com escritos em uma linguagem que eu não conseguia compreender completamente. Mas algo me impulsionou a continuar lendo e explorando seus segredos. Comecei a experimentar os rituais e feitiços descritos no livro. Realizei as orações,
acendi velas e incensos, seguindo as instruções cuidadosamente. À medida que me aprofundava nas práticas, comecei a notar mudanças sutis ao meu redor. Eventos estranhos e inexplicáveis começaram a ocorrer. Sombras se moviam rapidamente pela minha casa, objetos desapareciam e reapareciam em lugares diferentes, e eu podia ouvir sussurros e risos distantes durante a noite. Uma sensação de medo e inquietação me envolvia constantemente. Apesar dos sinais de que algo estava errado, eu estava obcecado em buscar respostas e soluções. Acreditava que o livro de São Cipriano poderia me ajudar a alcançar meus desejos e resolver meus problemas. Mas quanto mais eu me envolvia com suas práticas, mais eu me sentia preso em uma teia sombria. Minha saúde começou a se deteriorar, minha mente ficou turva e minha vida se tornou um caos. Eu estava perdendo o controle sobre mim mesmo e sobre as forças que havia invocado. Percebi que havia mexido com algo muito além da minha compreensão. Desesperado, decidi buscar ajuda. Consultei especialistas em ocultismo e espiritualidade, que me alertaram sobre os perigos de brincar com forças desconhecidas. Eles me aconselharam a abandonar o livro de São Cipriano e buscar a luz e a proteção divina. Seguindo seus conselhos, iniciei um processo de limpeza e purificação. Realizei rituais de proteção, busquei orientação espiritual e me afastei completamente do livro de São Cipriano. Aos poucos, a energia negativa que me cercava começou a dissipar e minha vida voltou a se estabilizar. Hoje, olho para trás com arrependimento e gratidão. Arrependimento por ter me envolvido com algo tão perigoso e desconhecido, e gratidão por ter encontrado o caminho de volta para a luz. A experiência com o livro de São Cipriano me ensinou a importância de respeitar os limites do conhecimento humano e a buscar a sabedoria divina com humildade e cautela. Meu nome é Lucas e vou compartilhar com você um relato sobrenatural que vivenciei há alguns anos. Prepare-se, pois é uma história longa e cheia de mistérios. Tudo começou quando eu decidi passar minhas férias em uma pequena cidade do interior, chamada Vale das Sombras. Eu sempre fui fascinado pelo sobrenatural e pela paranormalidade, então essa parecia ser a oportunidade perfeita para explorar esses aspectos ocultos. Ao chegar em Vale das Sombras, fui recebido por uma atmosfera pesada e um tanto sombria. As ruas eram estreitas e mal iluminadas, com casas antigas e abandonadas. Havia uma sensação de que algo estava errado naquela cidade. Decidi me hospedar em uma pousada local, que tinha uma reputação assustadora. O lugar era uma antiga mansão, com móveis antigos e um ar de abandono. Mas eu estava disposto a enfrentar qualquer coisa em busca de experiências sobrenaturais. Na primeira noite, enquanto eu estava deitado na cama, comecei a ouvir ruídos estranhos vindos do corredor. Eram passos arrastados, sussurros e risadas distantes. Uma sensação de pavor se apoderou de mim, mas eu tentei ignorar, atribuindo os sons à minha imaginação. No entanto, os eventos sobrenaturais se intensificaram nas noites seguintes. Eu acordava com a sensação de estar sendo observado, e sombras se moviam rapidamente pelo quarto. Às vezes, eu via vultos sinistros no canto do olho, mas quando olhava diretamente, eles desapareciam. Decidi então investigar a história da cidade e descobri que Vale das Sombras era conhecida por seus eventos paranormais e histórias assustadoras. Havia relatos de aparições de fantasmas, rituais macabros e até mesmo pactos com o diabo. Determinado a desvendar o mistério, comecei a pesquisar sobre a história da cidade e a buscar uma solução para o problema. Descobri que havia um livro antigo, conhecido como Livro dos Segredos, que continha informações sobre os eventos sobrenaturais e como lidar com eles. Com a ajuda de um pesquisador local, consegui encontrar o Livro dos Segredos e comecei a estudá-lo. Era um livro antigo e misterioso, com páginas amareladas escritas em uma língua desconhecida. Mas, com a ajuda do pesquisador, conseguimos decifrar as instruções para desvendar os mistérios de Vale das Sombras. No dia seguinte, adentrei em uma antiga mansão abandonada, conhecida como a Mansão dos Espíritos. O lugar estava em ruínas, com paredes descascadas e móveis quebrados. O ar estava carregado de energia negativa e uma sensação de opressão pairava no ar.
Seguindo as instruções do Livro dos Segredos, comecei a realizar rituais de proteção e invocação. Incenso queimava, velas eram acesas e palavras antigas eram recitadas. Uma energia intensa e arrepiante começou a se manifestar ao meu redor. Enquanto avançava pela mansão, enfrentei visões assustadoras e encontros com entidades sombrias. Elas tentavam me impedir de desvendar os segredos da cidade, mas eu mantive minha determinação e continuei seguindo as instruções do livro. Finalmente, cheguei a uma sala secreta, escondida nos confins da mansão. Ali, encontrei um antigo diário que revelava os segredos mais sombrios de Vale das Sombras. Era um relato detalhado de rituais macabros, sacrifícios humanos e pactos com entidades malignas. Ao ler o diário, percebi que havia despertado forças além da minha compreensão. Eu havia mexido com algo perigoso e agora precisava encontrar uma forma de selar essas entidades novamente. Com a ajuda do pesquisador local, realizamos um último ritual para selar as forças malignas e proteger a cidade. Meu nome é Sofia e vou compartilhar com você um relato sobrenatural que vivenciei durante uma viagem a uma cidadezinha remota chamada Ravenwood. Prepare-se, pois essa história é longa e cheia de mistérios. Decidi visitar Ravenwood após ouvir histórias intrigantes sobre eventos sobrenaturais que ocorriam lá. A cidade era conhecida por suas lendas assustadoras e pela presença de uma antiga mansão abandonada, chamada Mansão das Almas Perdidas. Eu sempre fui fascinada pelo sobrenatural e não pude resistir à oportunidade de explorar esses mistérios. Ao chegar em Ravenwood, fui recebida por uma atmosfera sombria e uma sensação de que algo estava errado. As ruas eram estreitas e vazias, com casas antigas e mal conservadas. O ar estava carregado de uma energia pesada e opressiva. Decidi me hospedar em uma pousada local, que tinha uma reputação assustadora. O lugar era uma construção antiga, com móveis empoeirados e um ar de abandono. Mas eu estava disposta a enfrentar qualquer coisa em busca de experiências sobrenaturais. Na primeira noite, enquanto eu estava deitada na cama, comecei a ouvir ruídos estranhos vindos do corredor. Eram passos arrastados, sussurros e risadas distantes. Uma sensação de medo se apoderou de mim, mas eu tentei ignorar, atribuindo os sons à minha imaginação. No entanto, os eventos sobrenaturais se intensificaram nas noites seguintes. Eu acordava com a sensação de estar sendo observada, e sombras se moviam rapidamente pelo quarto. Às vezes, eu via vultos sinistros no canto do olho, mas quando olhava diretamente, eles desapareciam. Decidi então investigar a história da cidade e descobri que Ravenwood era conhecida por seus eventos paranormais e histórias assustadoras. Havia relatos de aparições de fantasmas, desaparecimentos misteriosos e até mesmo rituais macabros realizados na Mansão das Almas Perdidas. Determinada a desvendar o mistério, comecei a pesquisar sobre a história da mansão e a buscar uma solução para o problema. Descobri que havia um antigo diário, pertencente a um morador da cidade décadas atrás, que continha informações sobre os eventos sobrenaturais e como lidar com eles. Com a ajuda de um morador local, consegui encontrar o diário e comecei a estudá-lo. Era um livro antigo e empoeirado, com páginas amareladas e escritas tremidas. Mas, com a ajuda do morador, conseguimos decifrar as instruções para desvendar os mistérios de Ravenwood. No dia seguinte, adentrei na Mansão das Almas Perdidas. O lugar estava em ruínas, com paredes descascadas e móveis quebrados. O ar estava impregnado de uma energia negativa e uma sensação de opressão pairava no ar. Seguindo as instruções do diário, comecei a realizar rituais de proteção e invocação. Incenso queimava, velas eram acesas e palavras antigas eram recitadas. Uma energia intensa e arrepiante começou a se manifestar ao meu redor. Enquanto avançava pela mansão, enfrentei visões assustadoras e encontros com entidades sombrias. Elas tentavam me impedir de desvendar os segredos da mansão, mas eu mantive minha determinação e continuei seguindo as instruções do diário. Finalmente, cheguei a uma sala secreta, escondida nos confins da mansão. Ali, encontrei um antigo altar e um livro encadernado em couro negro. O livro continha feitiços e rituais poderosos, capazes de libertar as almas aprisionadas na mansão.
Com a ajuda do morador local, realizamos um último ritual para libertar as almas perdidas. Incenso queimava, velas tremeluziam e palavras antigas eram recitadas em uníssono. Eu sempre fui fascinado pelo sobrenatural e por histórias de terror desde criança. Sempre buscava por experiências que me fizessem sentir um arrepio na espinha e me deixassem com medo. E foi em uma viagem para uma cidadezinha remota que eu vivenciei algo que jamais esquecerei. Ao chegar na cidade, fui recebido por uma atmosfera sombria e uma sensação de que algo estava errado. As ruas eram estreitas e vazias, com casas antigas e mal conservadas. O ar estava carregado de uma energia pesada e opressiva, como se houvesse algo oculto à espreita. Decidi me hospedar em uma pousada local, que tinha uma reputação assustadora. O lugar era uma construção antiga, com móveis empoeirados e um ar de abandono. Mas eu estava disposto a enfrentar qualquer coisa em busca de experiências sobrenaturais. Na primeira noite, enquanto eu estava deitado na cama, comecei a ouvir ruídos estranhos vindos do corredor. Eram passos arrastados, sussurros e risadas distantes. Uma sensação de medo se apoderou de mim, mas eu tentei ignorar, atribuindo os sons à minha imaginação. No entanto, os eventos sobrenaturais se intensificaram nas noites seguintes. Eu acordava com a sensação de estar sendo observado, e sombras se moviam rapidamente pelo quarto. Às vezes, eu via vultos sinistros no canto do olho, mas quando olhava diretamente, eles desapareciam. Decidi então investigar a história da cidade e descobri que ela era conhecida por seus eventos paranormais e histórias assustadoras. Havia relatos de aparições de fantasmas, desaparecimentos misteriosos e até mesmo rituais macabros realizados em locais específicos. Determinada a desvendar o mistério, comecei a pesquisar sobre a história desses locais e a buscar uma solução para o problema. Descobri que havia um antigo livro, escondido em um local secreto, que continha informações sobre os eventos sobrenaturais e como lidar com eles. Com a ajuda de um morador local, consegui encontrar o livro e comecei a estudá-lo. Era um livro antigo e empoeirado, com páginas amareladas e escritas tremidas. Mas, com a ajuda do morador, conseguimos decifrar as instruções para desvendar os mistérios da cidade. No dia seguinte, adentrei em um local abandonado, conhecido por suas histórias assustadoras. O lugar estava em ruínas, com paredes descascadas e móveis quebrados. O ar estava impregnado de uma energia negativa e uma sensação de opressão pairava no ar. Seguindo as instruções do livro, comecei a realizar rituais de proteção e invocação. Incenso queimava, velas eram acesas e palavras antigas eram recitadas. Uma energia intensa e arrepiante começou a se manifestar ao meu redor. Enquanto avançava pelo local, enfrentei visões assustadoras e encontros com entidades sombrias. Elas tentavam me impedir de desvendar os segredos da cidade, mas eu mantive minha determinação e continuei seguindo as instruções do livro. Finalmente, cheguei a uma sala secreta, escondida nos confins do local. Ali, encontrei um objeto antigo e misterioso que parecia ser a chave para desvendar o mistério. Ao tocá-lo, uma onda de energia percorreu meu corpo e uma visão perturbadora tomou conta de minha mente. Com a ajuda do morador local, realizamos um último ritual para selar as forças malignas e proteger a cidade. Incenso queimava, velas tremeluziam e palavras antigas eram recitadas em uníssono. Uma luz brilhante e reconfortante preencheu o local, dissipando a energia negativa.